No final dos anos 70, Los Angeles não era apenas a cidade dos sonhos, era também o palco de um pesadelo que crescia nas colinas. Corpos de mulheres começaram a aparecer, largados de forma brutal, em zonas remotas, como se alguém quisesse que fossem encontrados, mas também esquecidos. A polícia pensava estar atrás de um assassino. Mas a verdade era ainda mais perturbadora. Eram dois primos. Dois monstros com uma máscara de normalidade. Este é o caso dos Hillside Stranglers, uma dupla de assassinos em série que chocou os Estados Unidos e revelou o lado mais sombrio da perversidade humana. Quem eram os Hillside Stranglers? Kenneth Bianchi era um jovem, articulado, ambicioso. Trabalhava como guarda de segurança e sonhava tornar-se polícia. Tinha um charme manipulador e uma personalidade dupla, capaz de parecer amigável e ser absolutamente cruel. Angelo Buono era o primo mais velho de Bianchi. Dono de uma loja de automóveis usada em Glendale, Buono era rude, misógino e controlador. Tinha um historial de violência e desprezo pelas mulheres. Separados, já eram problemáticos. Juntos, tornaram-se mortais. Em 18 de outubro de 1977, o corpo de uma jovem de 19 anos, Yolanda Washington, foi encontrado próximo de uma autoestrada em Los Angeles. Estava nua, com sinais claros de tortura e estrangulamento. Dias depois, surgiu a segunda vítima, Judy Miller, também com sinais semelhantes. A polícia percebia um padrão. Todas as vítimas eram mulheres jovens. Tinham marcas de abuso físico e sexual. Eram largadas em locais isolados, mas visíveis. Os corpos eram dispostos de forma teatral, como uma mensagem silenciosa. O medo espalhou-se rapidamente por Los Angeles. Entre outubro de 1977 e fevereiro de 1978, 10 mulheres foram brutalmente assassinadas. As idades variavam entre 12 e 28 anos. Algumas eram prostitutas, outras estudantes, outras ainda, simples transeuntes. Nenhum perfil específico. Apenas uma coisa em comum: estavam vulneráveis. As autoridades deram-lhes o nome de Hillside Stranglers, porque muitos dos corpos eram deixados em encostas e colinas ao redor de Los Angeles. Mas os assassinos continuavam livres. E ninguém suspeitava que havia duas mentes por trás daquele horror. Mais tarde, em 1979, Bianchi cometeu mais 2 assassinatos sozinho em Belinga, Washington. Houve 12 vítimas entre 1977 e 1979. A primeira vítima foi Yolanda Washington, de 19 anos, era prostituta e o seu corpo foi descoberto a 18 de outubro de 1977. A sua morte foi por estrangulamento. Judith Miller tinha 15 anos e o seu corpo foi descoberto a 1 de novembro de 1977. Era uma fugitiva. O seu corpo estava coberto de sinais de abuso sexual e tortura. Elissa Teresa Kestin tinha 21 anos, era empregada de mesa e o seu corpo foi encontrado em Glendale, a 6 de novembro de 1977. Jane Evelyn King foi a vítima mais velha, com 28 anos. Era atriz e o seu corpo foi encontrado junto à autoestrada Golden State a 23 de novembro de 1977. Dolores Cepeda, a vítima mais nova, tinha apenas 12 anos. Era estudante e desapareceu com a sua amiga Sônia. Foi encontrada ao lado da amiga no Parque Elysian a 20 de novembro de 1977. Sonia Marie Johnson, amiga de Dolores. Tinha apenas 14 anos e também era estudante. Christine Weckler tinha 20 anos. Era estudante de artes. Foi encontrada a 20 de novembro de 1977, no mesmo dia que Dolores e Sonia. Christine tinha sinais de tortura com produtos químicos. Lauren Ray Wagner tinha 18 anos. Era estudante universitária e foi raptada à porta de casa. O seu corpo foi encontrado a 29 de novembro de 1977. Kimberly Diane Martin tinha 17 anos. Ela era prostituta. Chamaram-na por telefone para uma armadilha. O seu corpo foi encontrado a 14 de dezembro de 1977. Cindy Lee Sudspeth tinha 20 anos. Ela era secretária. O corpo dela foi encontrado dentro da bagageira do seu próprio carro, que tinha caído numa encosta. O seu corpo foi encontrado a 17 de fevereiro de 1978. Karen Mandic foi vítima apenas de Kenneth Bianchi. Tinha 22 anos e era estudante universitária. O seu corpo foi encontrado a 12 de janeiro de 1979. Diane Wilder também foi vítima apenas de Kenneth Bianchi.
Tinha 27 anos e era também estudante universitária. O seu corpo foi encontrado a 12 de janeiro de 1979, no mesmo dia que o de Karen. A cidade de Los Angeles vivia em sobressalto. O número de vítimas aumentava e a pressão pública sobre a polícia era avassaladora. Os corpos estavam a surgir em colinas, à beira de estradas, em terrenos baldios, todos com sinais de tortura, abuso sexual e estrangulamento. Os investigadores acreditavam estar à procura de um único assassino, mas os padrões de movimentação e as diferentes localizações das vítimas levantavam suspeitas. Algumas testemunhas relataram 2 homens em carros suspeitos, mas os depoimentos eram vagos. Durante meses, a força-tarefa acumulava pistas, nenhuma conclusiva. E, tal como surgiram, os assassinatos pararam. O mistério parecia ter esfriado até janeiro de 1979, quando a polícia de Bellingham, Washington, descobriu os corpos de Karen Mandic e Diane Wilder, 2 estudantes universitárias. Ambas haviam sido contratadas para um suposto trabalho de babysitting. Foram encontradas estranguladas, escondidas no porta-bagagens de um carro. A ligação entre as 2 vítimas. Kenneth Bianchi, que trabalhava como guarda de segurança e tinha acesso aos registros da empresa que contratou as jovens. Foi preso poucos dias depois. Ao ser confrontado com as provas, Kenneth Bianchi tentou um plano desesperado: fingir sofrer de transtorno dissociativo de identidade. Alegou ter um alter ego chamado Steve, que cometia os crimes. Mas os psicólogos forenses rapidamente desmontaram a farsa. Percebendo que enfrentava a pena de morte, Bianchi fez um acordo, confessaria os crimes e denunciaria o seu cúmplice, o primo, Angelo Buono. A confissão de Bianchi chocou as autoridades de Los Angeles. Ninguém suspeitava de Buono, um homem aparentemente comum, dono de uma oficina automóvel, com um passado violento, mas sem registro criminal relevante. Foi preso e extraditado para a Califórnia, onde enfrentaria o julgamento mais longo da história criminal do estado até então. Durante o processo, as revelações foram aterradoras. As vítimas eram atraídas com falsas promessas de emprego ou ajuda. Algumas foram forçadas a simular atos sexuais entre si, sob tortura. Outras foram despidas, queimadas com cigarros ou mortas em sessões prolongadas de sadismo. A polícia encontrou provas, testemunhos e o relato completo de Bianchi, que cooperou, mas nunca demonstrou verdadeiro arrependimento. Em 1983, Angelo Buono foi condenado por 10 assassinatos e recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Kenneth Bianchi foi condenado a 2 penas perpétuas pelo duplo homicídio em Washington. Está preso até hoje. Estas histórias não são apenas casos arquivados. São vidas perdidas, sonhos interrompidos e memórias que merecem respeito. Kenneth Bianchi continua vivo, preso até hoje. Angelo Buono morreu na prisão em 2002. Mas as vítimas ficaram eternamente presas a um passado de horror. No teu canal Crimes e Mistérios, damos voz a essas histórias, porque... Lembra-te, todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta. Deixa nos comentários a tua opinião sobre o caso, partilha o que mais te chocou e não te esqueças de subscrever o canal. A tua presença aqui ajuda-nos a continuar a contar as histórias que muitos preferem esquecer.